No Brasil, então você vê, 19 anos de produção, acabou em 80, como você falou. Ou seja, quando o Brasil começou a exibir, já tinha acabado as gravações. Porque o Brasil começou a exibir em 84 aqui. Foi. Já tinham acabado 4 anos, mano. Caraca, velho! Olha só, velho! E era um fenômeno, né, cara? Foi vendido pra um monte de país. Tem na Rússia, na Itália, no Japão. A aquisição brasileira é que é uma história curiosa também. Porque quando foi adquirido pelo SBT, veio como brinde, como um extra, num pacote de novelas mexicanas que o Silvio Santos negociou. Tem muita lenda envolvendo a aquisição do Chaves. Por ser esse produto, essa galinha dos ovos de ouro mesmo do SBT, tem muita lenda. O Silvio fala de um jeito, os produtores falam de outro, os dubladores contam outra versão. Mas o que se sabe que o Silvio ele queria comprar algumas novelas mexicanas, que até hoje ele continua comprando e tal, tem esses acordos com a Televisa. E ele queria, uma dessas novelas desse pacote, ele queria as Chispitas, que era uma novela infantil assim, de garotas e tal. E ele queria principalmente para lançar música, né? Aqui e depois vender os discos também. Porque você pensa, nos anos 80 teve uma explosão da música infantil. Era Bozo, Vovó Mafalda, Serginho Malandro, Xuxa. Até o Faustão fez música infantil. O Trem da Alegria. Todo mundo tava vendendo disco pra caralho. Balão Mágico. Aí os caras queriam, porque queriam produtos, novelas, seriados e tal, que também tivesse esse desdobramento midiático na parte da música aí. Aí o Silvio e os amigos dele lá foram lá comprar essas novelas todas e parece que pelo pacote a Televisa falou, já que vocês estão levando várias novelas, leva o Chaves também de brinde, de bonificação. Dizem que foi um brinde. Aí o Silvio Santos chegou aqui com aquilo, falou, putz, será que eu lanço? Será que eu não lanço? Chamou a cúpula ali, os conselheiros dele, né, os produtores, os diretores que trabalhavam aí no SBT. Mostrou pra todo TVS mundo. Ainda? TVS. Mostrou pra todo mundo. Aí os caras, todo mundo falou, não lança isso, não lança. O consenso foi não. Aí o Silvio falou, bom, se esse pessoal aqui falou não, por isso que eu vou lançar. Se esse bando de adulto empresário não gostou, é sinal de que a criançada pode gostar. Então vamos lançar. Eu vi essa história também. Tem a outra versão da história, diz que na verdade falaram pra ele que se ele não comprasse o Chaves junto, não poderia comprar os outros. E não que foi um brinde. É como você falou, existem diferenças nas versões. Diferenças. Essa história eu ouvi, cara, o Antônio Paladino, que é um compositor, arranjador, músico aí, né? Ele trabalhava pro SBT, pro Silvio nessa época, e tem uma declaração dele num documentário que até indico o pessoal, que chama História Secreta do Pop Brasileiro. Tem no Amazon Prime, que é bem legal. E o 6º episódio é totalmente focado na indústria da música infantil brasileira, cara. Tá. E ele fala isso. É onde ele fala essa parada aí. Inclusive ele fala que, eles decidiram lançar o Chaves e foi uma correria louca, assim. Já tava, pronto, engatilhado, tinha uma data de estreia, aí o Silvio vai lá, liga pro esse Antônio Paladino e fala, seguinte, precisa de uma abertura. Ele era compositor de abertura, vinheta, música, assim, né? Tá. Precisa de uma abertura. Reza a lenda, cara, que o Antônio Paladino escreveu a abertura clássica do Chaves em meia hora. Aquela, lá vem Chaves, Chaves. Um dia depois... Todos atentos olhando pra TV. A música pega, cara. Um dia depois já tava a música composta, bonitinha, pronta pra estrear o negócio, cara. Os caras faziam assim muito rápido. A abertura, quando a gente era bem pequeno, era outra. Aí eu lembro que uma época, no meados dos anos 90, ela foi reformulada pra quem a gente mais conhece hoje, que é aquela do chapéu do Chaves 3D passando e tal. Essa daí, depois, quando reformulou, quando eu era pequeno, eu falei, nossa, mudaram a abertura, que bonito. Mas a música era ainda a mesma, né? Porra, que legal, cara. Muito então foi legal. Isso. Essa decisão do Silvio não partiu só dessa situação narrada aí pelo Paladino. Pelo Paladino. Não. Outra vertente dela envolve o estúdio de dublagem, né? Porque o Silvio ia precisar passar por uma dublagem aqui brasileira. E na época a TVS tinha um núcleo de dublagem próprio. Ou seja, era interno feitas as dublagens. Esse núcleo de dublagem, na verdade, ele era composto por diversos estúdios e cooperativa de dubladores que eram contratadas e prestavam serviços unicamente para o núcleo do SBT. E dentro desse núcleo lá estava uma corporativa de dubladores que era a Maga. Maga vem das iniciais de Marcelo Gastaldi. Esse é o cara. Ele é que foi a voz do Chaves e do Chapolin. Esse núcleo de dublagem da TVS, inclusive, surgiu em 79. E aí aconteceu toda essa parada com o Chaves em 83, um ano antes da estreia. E quem dirigia o núcleo era o Salatiel Lage. O Salatiel Lage, esse diretor do núcleo, ele, junto do Marcelo Gastaldi, foi crucial
pro Silvio decidir realmente exibir, porque eles dois gostaram. Diferente da cúpula do Silvio Santos, eles gostaram. Eles dois gostaram. Às vezes o Santos conversou com essa cúpula, depois, acho que eu vou produzir, levou pros dubladores e pediu a opinião deles também. O Marcelo Gastaldi, inclusive, falou, cara, o texto é sensacional, tem tudo pra, inclusive, bombar aqui no Brasil, mais até do que no México. Estava coberto de razão, porque hoje em dia dizem, né, que tem mais fãs brasileiros de Chaves e Chapolin do que o próprio México. E aí o que aconteceu? O Salatiel Lage, que era o diretor do núcleo, virou e falou, Gastaldi, que era um dos principais atuantes ali naquele meio, você que vai ficar o responsável pela direção, tradução e escalar o elenco do Chaves. Vai dirigir a dublagem do Chaves. Vai dirigir a dublagem do Chaves. O Marcelo Gastaldi pegou, ele era dublador também, ele mesmo fazia o X-Pirito. Todos os personagens do Bolanhos. Ele fazia o Dr. Chapatin, fazia o Chaves, fazia o Chapolin, fazia todo mundo do Roberto Bolanhos. E foi chamando lá os outros dubladores todos. Mas o Gastaldi, ele era dono do MAGA, dessa cooperativa de dubladores. Então ele tinha muitas funções. Ele dirigiu mesmo só o começo da série. Entendi. Reuniu todo o elenco, um elenco magistral. Dizem, não sei se essa informação é apurada também, mas é uma das muitas que estão aí rondando essa história de bastidores do Chaves. Dizem que os dubladores, no começo, inclusive, boa parte do tempo de produção, atuavam juntos no mesmo estúdio. O que não é nada comum. Normalmente o dublador faz a sua parte, enquanto o outro está fazendo a sua sozinho em outro lugar. E aí na edição que junta as vozes. Não, diz que todos eles ficavam no mesmo ambiente, por isso que era tão perfeito. Uma interação muito melhor, né? Todo mundo se vendo, interagindo em tempo real e tal. Né? E muito por causa da direção do Marcelo Gastaldi. Só que, como eu falei, ele era dono do MAGA, então ele tinha muitas ocupações. Logo ele saiu, ele falou, não vou mais dirigir, só vou fazer a voz do Chaves e do Chapolin. Então em 83 começou esses testes, em 84 estreou, logo depois da estreia ele fez alguns episódios e passou a responsabilidade da tradução e direção dos episódios pro Potiguara Lopes. Meu tio, esse cara. Daniel Lopes. Mentira, não é? Queria que fosse. Mas queria que fosse, né, desenho? Passou pro Potiguara Lopes, que era a voz do professor Girafales. Vários dos personagens têm duas vozes, pode reparar. A Chiquinha tem duas vozes, verdade, depois muda. O professor Girafales também tinha duas vozes. O Marcelo Gastaldi demorou pra acertar também na voz do Chaves. De início era uma voz fininha. Estou caçando lagartixas. Aí depois muda pra voz mais que a gente mais reconhece e tal. O Potiguara Lopes, ele assumiu essa função de traduzir os episódios do Chaves e dirigir também no começo, mas aí ele ficou muito sobrecarregado, abandonou a voz do professor Girafales. E veja só que interessante, ele abandonou a voz do professor Girafales e aí outro cara assumiu, que foi o Osmiro Campos. E o Osmiro Campos depois pegou a direção. Então os dois caras das vozes do professor Girafales estavam envolvidos nos bastidores. Um com tradução, o Potiguara Lopes, e o outro com direção, o Osmiro Campos. O Potiguara Lopes ele fez várias adaptações pro nosso país. De coisas que ele sabia que eram muito mexicanas e que as crianças brasileiras não iam pegar. Isso é uma puta de uma sacada, né, cara? É fundamental pra situar melhor. Hoje em dia... É adaptação, Hoje em dia, se você faz isso em quadrinho e tal, até série, não pode. Filme, é um crime. Você não pode mudar o original. Você coloca nota, você dá um jeito de explicar ali. Mas naquela época, se tratando de um produto ainda infanto-juvenil, né, cara? Essas adaptações foram fundamentais. Então, era melhor ter visto um filme do Pelé. Pois é. Isso é criação brasileira. Criação brasileira. É legal toda saber. Vez que fala da descoberta do Brasil, da história da descoberta do Brasil e tal, é tudo, na verdade, do México. A história da descoberta do México, da colonização do México, não do Brasil. Que era feita a adaptação, magistralmente feita, inclusive, muito bem feito. Encaixava certinho, hoje no trabalho. Então você tem um elenco de dubladores sensacional, com esse cuidado todo em adaptar o texto, né? Aí não ficava aquelas dublagens, porque tem muita dublagem esquisita, até hoje tem, né? Aquelas toque de caixa, nem assim, quando eu era criança eu nem percebia que era dublado, também cara. não. Pra mim aquilo lá era brasileiro, velho.